Olá, mais um programa Olhar Municipal e hoje nós temos aqui a doutora Andréia Duarte. A Andréia Duarte, ela vai nos falar hoje, nos dar uma aula da nova lei de licitação e também de como se fazer esses contratos. Fábio? É isso, Baravil. É com muita honra que a gente recebe a doutora Andréia Duarte, que tem um trabalho muito forte e moderno sobre gestão de licitações e contratos. Ações que os prefeitos, os presidentes de câmara, os secretários municipais precisam ter muito entendimento exatamente para que os processos de licitação corram com toda a segurança jurídica necessária e de extrema viabilidade para as cidades, para as gestões. Andréia, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. É um prazer recebê-la aqui no Olhar Municipal. E a nossa temática é essa: municípios, cidades, gestões, né? E as gestões precisam aí estar adquirindo, comprando sua merenda escolar, comprando seus insumos para os hospitais, para os postos de saúde. E os processos licitatórios precisam acontecer de forma clara e juridicamente perfeita. Até né? porque, Assim. Fábio, doutora Andréia, o problema é exatamente esse, é que os municípios muitas vezes deixam, nós já falamos aqui até anteriormente no programa, eles deixam de receber verbas federais que estão à disposição dos municípios, não só do estado do Ceará, mas de todo o Brasil. Eles estão ali, um montão de verba, e essas verbas muitas vezes elas não são utilizadas. Por quê? Porque os municípios, além de não saberem fazer os projetos licitatórios, tem um outro problema também: não tem quem os faça. E aí essa verba é toda jogada e perdida, e os municípios ficam sem realizar o que é de mais importante para a sociedade, que a sociedade precisa. E isso é em todos os aspectos, viu, Fábio, doutora Andréia? Isso eu digo porque eu já tive experiências de observar vários municípios deixando de receber verbas federais. Elas voltam porque não sabem licitar. É verdade. Então, como é que funciona hoje, André? Obedecendo a nova lei de licitações, um processo de tomada de preço e licitação? No caso, a nova lei ela tem 194 artigos, né? Então, o que foi que aconteceu? Através do artigo 194, ela deu a vigência, que passou a ter a vigência, a nova lei, a partir de 1º de abril de 2021. Entretanto, o artigo 191, combinado com 193, ele deu uma oportunidade. Para quê? Para que os municípios e câmaras se adaptassem a essa nova lei, dando por ser 2 anos para você ainda poder processar através da lei antiga, que no caso seria a 866, a 10.520 e a 12.462, que é a da RDC, que foi aquela lei da Copa do Mundo, não sei se vocês lembram. Sim. Então, o que foi que aconteceu? Com isso, o legislador ele quis que a administração não parasse, porque ela não pode parar, e ao mesmo tempo ela fosse adaptando à nova lei, o que não está acontecendo. O que é que está acontecendo? As pessoas estão procrastinando, estão levando isso com o tempo, deixando para amanhã, para depois de amanhã. Vai chegar o 1º de abril de 2023 e quando você vê, você não poderá mais usar a lei antiga, você terá que usar a lei nova de licitações. Então ela trouxe várias novidades e ela flexibilizou também a forma de fazer o processo licitatório. Por exemplo, Flexibilizou, facilitou na realidade. exatamente. Né? Porque antigamente diziam que porque é raro, porque é muito complicado a gente fazer e tudo mais, mas hoje, com essa flexibilização, eu quero dizer também que a doutora é advogada, por isso que ela tem bastante experiência na área. E continuando aqui dizendo, é exatamente isso, que falta é exatamente você ter pessoas, né, ou escritórios, né, habilitados e capacitados para isso, não é isso? Isso. Olha, só para você ter uma ideia, ela tirou, a nova lei, ela tirou a tomada de preço, tirou o convite.
justamente com a intenção de facilitar. Porque a tomada de preço, ela dava 3 dias para você trazer, se cadastrar no município. Ou seja, se você não fosse cadastrado, você não poderia participar. A mesma coisa ocorreria com convite. Hoje em dia não, ele só deixou a concorrência, o pregão, né? Tem o diálogo competitivo, que é uma modalidade nova, a questão do leilão e a questão da concorrência, como eu disse, e tem também o concurso. Pronto. Antigamente eu lembro bem que o município, para beneficiar A, B ou C, ele no próprio requisito da licitação, eles colocavam algum item que beneficiasse, por exemplo, só o Fábio. E você ficava de fora. Por quê? Porque aquele item específico só quem tinha era ele. Empresa tinha. Só quem tinha era ele. Então você tinha várias licitações, vários concorrentes, mas na hora da licitação do checklist, ele era desclassificado, você era desclassificado e eu ganhava. Então, a licitação, na realidade, ela não tinha uma lisura, não tinha ela não era, como diz o outro, livre para quem tivesse realmente o melhor preço ou as melhores condições. Ela determinava quem ganharia. Nessa nova lei, pode acontecer isso? Não, justamente no artigo 11, ele vem trazendo que a alta administração, ela tem que dar confiabilidade ao processo licitatório, ou seja, ela põe na própria lei que a administração pública, ou seja, o poder público, ele é obrigado a trazer essa confiança para quem está participando, no caso o licitante, né? O que antigamente não tinha. E a parte das penalidades, elas ficaram mais severas. Ainda bem, né? Agora, com esse caráter, que é a frustração do caráter competitivo, que você está dizendo. Então, nesse caso, ele ficou, só para você ter uma ideia, ele saiu da detenção para a reclusão. É bom você explicar essa diferença de detenção para reclusão. Porque a detenção ele começa no semiaberto, né? Já a reclusão, ela já começa o regime fechado. Que seria o regime fechado? Você ficar preso. Acaba preso. Não tem direito a sair, a saidinha, tornozeleira, tá? Aí são os gestores públicos e os ordenadores de despesa, não é? Exatamente. Como é que quem funciona ordena isso? E também a comissão e o pregoeiro. E a comissão e o pregoeiro. Ou seja, todo esse corpo técnico, ordenador de serviço, pode sofrer essas penalidades agora mais severas, agora mais duras, para quem fraudar uma licitação. Exatamente. E outros itens. O que caracteriza hoje, doutora Andréia, uma licitação fraudada? Vamos supor, no caso da contratação direta e legal, que é as famosas dispensas. A dispensa, ela não é ilegal, ela é totalmente legal, só que você tem que fazer de uma forma que você dê oportunidade a outras pessoas. Como é que ocorre atualmente? Você chama uma pessoa e só aquela pode participar. Com a lei nova, você tem que publicar 3 dias antes, são 3 dias úteis antes, que vai ficar ali no portal da licitação, que é o www.pncp, que no caso .gov.br, que vai ficar todas as licitações ali publicadas, obrigatoriamente. Mas isso dos municípios, independente. Independente, serviço. A nível nacional, a nível nacional, que é para qualquer bem claro, porque a pessoa pode pensar que é só a nível estadual. Não, é a licitação nacional. Que a lei é nacional. E então, qualquer pessoa pode participar daquela dispensa. Entendeu? O que hoje não ocorre isso. Você chama a pessoa, aí você faz o processo ali e não tem publicação, você só publica depois da contratação. Quer dizer que hoje não tem mais aquele teto, porque antigamente tinha um teto de 8 era 9 mil reais. Tem. E não precisaria tem. De acordo com o artigo 75, inciso 1 e 2, o que acontece? Da nova lei? Da nova lei de licitação. Ele botou R$100 mil para obras
e serviços de engenharia e complementou com a manutenção de veículos automotores. Ele entrou nesses R$100 mil. Mas isso para contratação sem processo licitatório. Até R$100 mil, qualquer até tipo R$100 de mil. licitação? No Nesses caso, casos, obras, serviços de engenharia e manutenção de veículo automotivo. No caso de serviços comuns e fornecimento, 50 mil. Só que a partir de 1º de janeiro... Publicidade, isso aí. Comunicação. Também, comunicação, tudo. 50 mil. O teto Sem 50 mil. licitação. Sem licitação. Só que a partir de 1º de janeiro de 2022, teve um acréscimo. Então já está em mais de 108 mil para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores e mais de 54 mil para serviços e fornecimento. Olha só os detalhes importantes, né? Você não sabia disso, né, Eu não Fábio? sabia. Eu também não. Provavelmente alguns gestores, ordenadores de serviço dos municípios, não sabiam desses detalhes, desses aumentos. Bastante, né? Aí, interessante. E sem falar que todo ano vai ocorrer essa atualização. Então, todo Esse 1º reajuste, de né? janeiro vai ocorrer essa atualização, não vai ficar fixo. Anteriormente, era um valor fixo. A lei previa aquele valor, aí ficava. Que antes era Caducava, 8 mil, como diz o outro, né? Ficava caducando. 17.600. Que passou 8 mil, que passou para 17.600. E para obras e serviços de engenharia foi 33 mil que ele passou. Hoje em dia já teve um valor bem elevado. Já dá para fazer alguma coisa. 108 né? mil. Com essa nova lei de licitação, quais os mecanismos os gestores, ordenadores de despesa precisam entender? As suas comissões precisam ter conhecimento de prazo, qual é o prazo, quando se publica, não tem que publicar edital. Como é essa burocracia, essa metodologia, doutora? A publicação ela vai ser praticamente a mesma, né, que é o que ocorre hoje em dia. O que mudou em termo foi a parte do recurso, que anteriormente, por exemplo, na concorrência eu abri um recurso para habilitação e depois aí passavam 5 dias e eu abria as propostas e tinha mais 5 dias úteis para oferecer recurso. Hoje em dia não. Terminou o processo todo é que vai ter essa oportunidade do recurso. Ou seja, o licitante que se sentiu prejudicado, ele no final do processo, ele vai poder ofertar o recurso. Então, esses prazos para recursos Isso, são mais... Isso até para desburocratizar, porque o município perde. Mas isso aí, quando ele entra com esse recurso, no caso, não vai prejudicar o processo? Não, porque é um direito que lhe assiste, né? Vamos supor, Sim, a questão do direito eu sei. A pessoa entrou se sentiu prejudicada, mas ao mesmo tempo ele ele viu que aquilo ali foi injusto. Aí ele entra com recurso e a comissão ou o pregoeiro vai analisar se ali tem fundamento ou não. Se tiver fundamento, ele retorna ao processo. Mas isso, antes do... Eu fiquei aqui um pouco na dúvida. Antes de finalizar o processo. Isso. O processo está em andamento. Isso. Ele foi eliminado no começo. Entra com esse recurso alegando que foi prejudicado, né? A comissão aceita... Essa sua discussão, vamos para o segundo bloco. Eu já estou recebendo ali do Francisco ali já um sinalzinho, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar esse detalhe para o nosso segundo momento. Nós voltamos já já com o Olhar Municipal. Voltamos com o segundo bloco do Olhar Municipal. Hoje um bate-papo com a doutora Andréa Duarte sobre licitações, contratos, a nova lei, o que mudou de uma lei para outra, os prazos, enfim. E o Walter Bardavil tem uma dúvida que ficou do bloco anterior, que agora a doutora vai esclarecer sobre prazos de recurso nas licitações, não é isso, Bardavil? Eu quero saber como é que fica, né? Quando a pessoa se sente prejudicada, a gente estava falando sobre isso aí, mas nós tivemos que entrar para o nosso pequeno break, então devolvo aí para a senhora, para que a senhora nos responda agora como a pessoa consegue recorrer de um processo no processo licitatório. Pronto. É porque com a lei 866,
você tinha a fase de habilitação, aí você entrava com recurso, caso se sentisse prejudicado, e teria a fase da proposta, que também seria outra oportunidade de entrar com recurso, né? Já no caso da lei nova, que foi que ela fez? Ela diminuiu esta quantidade de recurso, ela só botou um recurso. Ou seja, no final de tudo. Ao término do processo de licitação, de tudo. Antes da assinatura do contrato, né? Exatamente. Antes, primeiro vinha a fase de habilitação, depois proposta. Hoje em dia, na nova lei, ela ficou igual ao pregão. Então, todas as modalidades começam pela proposta, a classificação na proposta, ou a desclassificação, e a habilitação ou inabilitação. Terminou essa fase, é que você vai ofertar o recurso. E só são 3 dias úteis, o que anteriormente eram 5 dias úteis. E no caso do pregão ficou a mesma coisa, só que passou a ser 3 dias úteis, que eram 3 dias corridos, só que agora não precisa mais de motivação. Na Lei 10.520, você precisa ter uma motivação para poder impetrar um recurso. E cabe ao pregoeiro aceitar ou não aquela motivação que você fez. O pregoeiro tem esse primeiro, digamos, julgamento antes, de um recurso? Com a Lei 10.520, sim. Agora não mais. Agora não. Não mais. Mas me fale aqui sobre os prazos, né? Porque pelo jeito os prazos, em vez de diminuir, fizeram para aumentar os prazos. Os prazos de contratação e de renovação de possíveis contratos, não é isso? Exatamente. Agora... É isso que eu entendi? Isso. Bom ou ruim isso? É interessante para a administração pública, porque ela vai ficar manter com valores serviço, e ter valores que vai ser vantajoso, né? Vamos dizer assim, ela não vai sofrer aquela atualização. Vantajoso para quem? Para a administração pública. Vamos para frente. Né? Mas precisa também da aceitação do licitante, no caso do contratado. Né? Hoje, pela Lei 866, o serviço continuado você pode prorrogar por 60 meses. E, excepcionalmente, você pode prorrogar por mais de 12 meses, ou seja, um total de 72 meses. Na lei nova, os serviços continuados eles vão ser decenal, ou seja, vão ser prorrogados por até 10 anos. Olha só que Mas, Fábio, né? olha, 10 anos, presta bem, se eu tenho um mandato de 4 anos, então vamos supor que eu me reeleja mais 4 anos, tudo são bem, 8 aí anos, tudo bem. Mas o processo dos primeiros 4 anos, ele já está rolando, porque já tem que estar, do primeiro ano de mandato, ele já tem que estar processando. Isso. Né? Tem o segundo ano e ainda continua processando, que aí a soma com o do segundo, do terceiro e do quarto. E aí o cara ganha o segundo. Como é que vai funcionar isso, pelo amor de Deus? Quando é que você vai prestar conta se ele trabalhou errado, se ele fez tudo errado? Porque as cortes de conta, elas olham os aditivos. Os aditivos são analisados se você está fazendo realmente um aditivo da forma correta, se aquela prorrogação foi vantajosa para a administração pública, se não houve aumento no valor, porque pode ocorrer o aumento, mas em torno de quê? Dos 25%, né? Que a lei precisa ser comprovado. Precisa ser comprovado. E encaminhado ao Tribunal de Contas? Nesses precisa casos. ser justificado. Justificado. No próprio processo licitatório. Uma pergunta que não quer calar. Nesses casos, quais os órgãos fiscalizadores, quais os órgãos que são responsáveis para analisar as contas? Câmaras municipais e Tribunal de Contas. Dos Tanto estados. do Estado como da União. Está explicado. E em última instância a União, né? Interessante essa questão dos prazos. Aí vem uma questão política que pode aí engoldar, como a gente diz popularmente, porque de repente você tem uma gestão, a gestão se reelege, mas aí determinados contratos entra numa possível outra gestão. Mas tem, a doutora deve saber disso, se não sabe vai ficar sabendo, mas tem uma tal de uma sexta sessão. Sabe qual é? Não. Tem uma sexta aí? O que é que acontece? Pode ter um engoldo político aí. É só para relaxar um pouquinho, porque isso é realmente muito sério. Porque se um outro grupo político assume o município, ele pode contestar aquele serviço prestado? Não, ele simplesmente não vai aditivar.
Ele não é obrigado a aditivar. Agora, os 2 anos que ainda está vigente o contrato, ele é obrigado a cumprir ou ele pode contestar? Não, ele pode, por exemplo. Por exemplo, a nova gestão, final, por exemplo. A nova gestão. Eu Chegou ao final trabalho- dos 4 anos. Eu trabalho 4 anos. Perco a eleição, a reeleição. Então, quem entra... É obrigado a cumprir aquele Não, contrato? não. Aí já melhorou a situação. Ele não precisa cumprir porque ele só vai aditivar caso ele veja Não, que seja necessário. vantajoso. Vantajoso ou que vale a pena. E que o outro também não cometeu erros que ele possa... Alguma tecnia, dar uma alguma tecnia que ele possa... contestação. Exatamente. Porque às Dá vezes continuidade, pode né? ocorrer também de, por mais que seja outra gestão, aquela gestão que iniciou achar vantajosa aquela proposta prestação de do trabalho, serviço aquele que serviço tinha. prestado. Vou dar um outro exemplo. No caso de software de gestão, no caso de equipamento de informática, hoje em dia são 48 meses. A partir da nova lei, ela vem com uma prorrogação de até 15 anos. Ou seja, geralmente essa forma de equipamento, software de gestão, não é uma coisa que se muda, né? Eles são sempre praticamente as só mesmas. algumas atualizações, alguma coisa. Porque se está funcionando, eles geralmente deixam. Mantém o serviço. Por falar em software de gestão, nas atividades públicas de gestão pública e de gestão legislativa, nós podemos observar uma série de empresas que estão aí se especializando em criar softwares, sistemas diversos que vão orientar os gestores nas licitações, né? Isso. Como é que funciona isso hoje? Tem portais da transparência, né? Tem a questão de sistemas que podem prever ou lhe precaver de vocês, do gestor responder por possível atecnia na questão da instrumentalização, né? E na questão de não sofrer penalidade por uma falta de carimbo, por uma falta de rúbrica, uma falta de uma assinatura. Então, tem vários sistemas que estão vindo para poder auxiliar a gestão. Essa questão da transparência, às vezes eu fico, como diz o ditado, com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque quem fornece os dados é o próprio gestor, quer dizer, é o próprio sistema da prefeitura, de quem está conduzindo a gestão. Esses dados eles são baseados em orientações dos próprios tribunais, não é isso? Isso. Eles encaminham para as gestões as modalidades que precisam ser Eu sei disso, mas o que eu quero dizer atendidas. é o seguinte, eu posso muito bem colocar o que eu quiser no portal de transparência sem estar com devidamente corretas as informações. Ela pode estar maquiada. Isso que hoje existe as diligências, não é isso? Do próprio TCE. Não sei se eu estou falando isso aqui porque é uma coisa que aconteceu. Nos Estados Unidos, vários bancos entraram com balanços astronômicos, com lucros exorbitantes, e era um tremendo de um buraco negro que foi criado, e quando houve a denúncia do buraco negro, e nenhum sistema detectava. Mas quando houve a denúncia, aí sim, muita cabeça rolou, né? Então é isso que eu quero dizer. Esse sistema, ele sendo fornecido pelo órgão, que eu acho que não seria a prefeitura, o órgão que manuseia que abastece ali o alimento, mas tem que devia ser o próprio órgão que recebe a documentação. Porque quando você recebe uma documentação, tá entendendo? O processo seria totalmente o inverso. Não seria eu, gestor, ou minha equipe, a alimentar o processo. Seria o inverso. O órgão fiscalizador é que geraria esse processo. Porque aí ficaria mais difícil você, né, entre aspas, criar dados, né, que beneficiasse, porque ele não vai botar dados que não beneficia ele, né? Então, eu acredito que pensando nisso, foi que veio também com a lei nova a obrigação do pregão eletrônico. Hoje existe o pregão presencial. Né? Que isso não vai mais passar a ter. A partir de 1º de abril de 2023, vai ser obrigatório o pregão eletrônico.
Você pode até fazer o pregão presencial, mas você vai ter que filmar, você vai ter que explicar o porquê que foi feito o pregão como presencial. foi feito, como está sendo feito. Tem que fazer aquela cópia daquela filmagem, colocar no processo licitatório. Vamos supor que algum órgão fiscalizador veja que naquela filmagem ele viu que ocorreu algo que não era lícito, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai penalizar. Então, não é mais interessante você fazer hipótese nenhuma pregão presencial. Em outras palavras, vai ficar mais difícil, embora Isso. o brasileiro seja mestre em burlar. Fora que todas as licitações vão ser eletrônicas. A dispensa passa a ser eletrônica. Porque se você recebeu recurso federal ou transferência voluntária, que também é recurso federal, né? Obrigatoriamente a dispensa deixa de ser essa dispensa que a gente conhece, que é feita, né, pela própria prefeitura ou pela própria Câmara, e passa a ser eletrônica, obrigatoriamente. Então, justamente para evitar essa burla. E como a gente já estava falando, a questão dos crimes também, eles vieram de uma forma que ele está explicando com clareza, de uma forma que ele explica até as infrações. As penalidades as infrações. As infrações e o tempo de cana, se for o caso, né? Doutora, o que é que um gestor público, o que é que um ordenador de despesa precisa conhecer, precisa entender para evitar essas penalidades? Ele tem que saber bem sobre a lei nova, ele tem que querer não mais procrastinar, não mais quanto mais rápido se adequar, exatamente, melhor. Porque a lei, essa lei nova, ela vem justamente para isso, para lhe ajudar como gestor, para você não responder. Ou seja, ela está facilitando. Mas a coisa tem que ser bem clara. Mas ela vem, ao mesmo tempo que ela facilita, ela deixa maior transparência. Isso. Então, na transparência é onde todos os órgãos vão ver que você está fazendo o dever de casa, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, foi uma aula, né, sobre licitações e contratos com a doutora Andréa Duarte. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse conhecimento. Deixe aí seus contatos, sua rede social, para que as pessoas que querem entender um pouco mais sobre licitações e contrato onde pode te achar. É Andréa KS Duarte DD. Não tem I, é Andréa sem I. Andréa KS Duarte DD. Isso no Instagram eu dou várias dicas sobre licitação, como o licitante pode concorrer, né? Que a questão também vem muito séria na penalização para o licitante. Tanto que, por exemplo, tem um artigo 7º da Lei 10.520, que ele diz que você não pode apresentar documento falso. Na Lei 10.520, isso não está sendo levado muito a sério. Já a nova lei, ela vem obrigando. Se por um acaso você apresenta uma declaração dizendo que está cumprindo todos os requisitos do edital e não cumpre, você pode sofrer penalização. É isso, até uma próxima oportunidade. E o nosso amigo Álvaro Lins esteve presente na festa de aniversário da gloriosa ACEG, Associação Cearense dos Jornalistas do Interior, presidida pelo jornalista Walter Bardavil, e o Álvaro colheu aí algumas imagens que você vai acompanhar aqui no nosso telão. E até a próxima. Os 59 anos da ACEG não passaram em branco, muito pelo contrário. Uma festa lindíssima, inclusive comemorando 2 aniversários da nossa primeira vice-presidência, Gláucia Gondim Tavares. A Associação Cearense dos Jornalistas do Interior completou neste mês de julho 59 anos de fundação. A festa de aniversário teve direito a bolo e parabéns. 59 anos de história, uma instituição representativa dos comunicadores do interior e da capital, que tem hoje à frente o presidente Walter Bardavil, âncora do Olhar Municipal, e que hoje também recebe o jornalista Álvaro Lins, recém-associado à ACEG, que é um dos nossos colaboradores também do Olhar Municipal, tanto em externas como nos comentários e estúdios. Bardavil, 59 anos de ACEG, uma instituição rica em história e em conteúdo. O que é que você tem a falar dessa data? Olha, falar de 59 anos é meio complicado, mas eu poderia começar dizendo e agradecendo a ideia de
do Zé Gusmão Bastos, que foi o fundador da ASEG, com outros colegas jornalistas e correspondentes. Eles tiveram essa ideia para dar uma visão e oportunidade para os correspondentes do interior, né? Porque antigamente não existia a comunicação que nós temos hoje, né? Então a comunicação é quando acontecia um fato relevante no interior, ele demorava quase uma semana para chegar. Então foi criada uma agência de notícias dos correspondentes que gerou a SEG. E a SEG também, só um pouquinho dessa lembrança, a SEG ela foi também um pedaço da ACI, Associação Cearense de Imprensa, né? Então ela surgiu dessa lacuna que existia, né? E o Dr. Gusmão, que eu chamo ele com muito carinho de Gusmão, ele teve a lucidez e a expertise de criar a SEG, que na época e até hoje ela tem o respeito da população, tanto do interior como da população fortalezense da capital, porque na realidade a sua sede é aqui na capital, na Avenida Dom Manuel 423, mas o que é mais interessante é que muitas pessoas, quando se fala ASEG, Associação Cearense dos Jornalistas do Interior, ela pensa que é só do interior, mas ela é do estado do Ceará. E Fortaleza, capital, faz parte também da ASEG, como a região metropolitana e todos os municípios que compõem o estado do Ceará. Eu faço parte de outras instituições e eu sei como é difícil, Walter, você manter uma instituição viva pela contribuição dos associados, as dificuldades que se enfrentam. Então, assim, 59 anos não é brincadeira. Então, tem que se respeitar e tem que se tirar o chapéu. Walter está chegando num momento, Walter Bardavil está chegando num momento em que a SEG passa por transformações. O que eu tenho que fazer é agradecer a você, ao Fábio Tajá, pela confiança, né, de fazer com que eu faça parte dessa instituição, desejar a você uma boa administração, você e o Fábio. Você tem um desafio muito grande, você está pegando uma instituição com muitos problemas financeiros, administrativos, de estrutura mesmo, e aí eu desejo para você, estou aqui, tá, para poder contribuir com a SEG, tentar aprender com a experiência, porque não é brincadeira, nós temos aqui os melhores jornalistas do estado do Ceará, estão aqui na SEG. Então, para mim, é um motivo de orgulho e eu tenho uma expectativa muito grande de aprender muito com vocês. E é por isso que eu estou aqui, para poder fortalecer a SEG. Bom, agora vamos ver algumas imagens aqui da nossa festa, você que assiste o Olhar Municipal. Os convidados, além de se confraternizarem, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da SEG. O evento contou ainda com um show de humor e Jacaré do Repente, que abrilhantou a festa com muita música. Parabéns à SEG pelos seus 59 anos. É isso aí, você que é jornalista, né, aqui de Fortaleza, da região metropolitana, do interior, e não é associado ainda, vem para cá conhecer a SEG, que a SEG é uma associação, né, que abrange aí várias áreas, vai ter muita novidade, né, é muito bacana. Tem que ser associado, vem para a SEG. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima.